Bom dia, hoje são 16 de fevereiro de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Estou aqui com o livro lançado recentemente, o mais novo livro do teólogo cristão, católico, linha católica, Frei Beto. Aqui está o livro dele, né? O livro atual, lançado agora no finalzinho de 2013. Com o título Frei Beto, aqui, Fome de Fé e Espiritualidade no Mundo Atual. O Frei Beto, que é um teólogo respeitado, né, aqui no Brasil, ele é um dos teólogos com a caneta mais profícua, né? É um cara que escreveu e escreve aí vários livros. E aqui no Brasil ele é muito conhecido, Frei Beto. E ele é aí equiparado em produção de livros a outro teólogo também cristão, de linha católica, né? O Leonardo do Boff. Frei Beto e Leonardo do Boff, dois teólogos. Pois bem, aqui neste livro de 2013, o mais novo livro dele, nas páginas 55, 56 e 57, o Frei Beto traz aqui o título Diálogo entre Ciência e Fé. Diálogo entre Ciência e Fé. Transcrevi para o quadro apenas aqui os dois primeiros parágrafos. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Com o tempo, eu vou aqui analisar outras coisinhas aqui que o Frei Beto escreve, tá? Muito bem. Veja aí, internauta, se você consegue ler os dois aí, ó, os dois primeiros. Só para você situar. Transcrevi para o quadro o que está escrito aí, tá? Ipsis literis, respeitando até as vírgulas. Correto? Vou ler os dois primeiros parágrafos. Estão aqui, ó, escritos no quadro. Diz assim o Frei Beto, teólogo cristão, né? Fé e ciência nem sempre tiveram bom entendimento. As primeiras respostas às indagações do ser humano a respeito do cosmo, dos fenômenos naturais e da vida foram dadas pela religião. Xamãs, feiticeiros, gurus e sacerdotes faziam a mediação entre o céu e a terra. A religião é filha da fé, a ciência da razão. A religião mirou com desconfiança as pesquisas científicas dos gregos antigos. Não admitia que fatos narrados na Bíblia fossem apenas mitos e símbolos, sem base científica, como a existência de Adão e Eva, a edificação da Torre de Babel e o dilúvio universal. Pois bem, escolhi apenas aqui, por causa do tempo que me é reservado pelo YouTube e também pela máquina que eu tenho aqui, que ela só grava até 30 minutos, eu resolvi aqui analisar rapidamente os dois primeiros parágrafos que estão aqui, né? Nas páginas 55, 56 e 57 do livro aqui do Frei Beto, um grande teólogo, né? Frei Beto. Pois bem, vamos aqui analisar o que diz Frei Beto. Fé e ciência nem sempre tiveram bom entendimento. Isso é verdade, é verdade. A história está aí, não é? Fé e ciência. Fé, como eu sempre digo aqui em meus vídeos, fé
é uma coisa, ciência é outra coisa. Fé é apenas ilusão. Fé é fantasia. Fé é superstição. Ciência não. Ciência é um estudo sério, é um estudo imparcial sobre algo ou sobre alguma coisa. Isso é ciência. O cientista, ele é uma pessoa imparcial. Já o homem de fé, não. O homem de fé, como a fé é ilusão, é fantasia e é superstição, o homem de fé, ele vive atolado no fanatismo. Ele acredita em qualquer coisa, desde que alguém diga ali para ele de forma convincente. O homem científico, não. O cientista não é assim. Ele não acredita naquilo que ouve. Ele parte para o estudo. Ele parte para a observação. Ele parte para a experimentação. Ele parte para a análise. Ele parte, enfim, para a crítica. Isso aí é o cientista. E é assim um ateu, correto? Então, o Frei Beto, teólogo cristão, com raiz católica, ele diz aqui que fé e ciência nem sempre tiveram bom entendimento. E é verdade. Nunca na história do homem, a ciência, por exemplo, perseguiu pessoas de fé. Nunca a ciência perseguiu a religião. Mas eu não posso dizer o contrário. A religião, a igreja, a religião perseguiu e muito a ciência. Perseguiu e muito os cientistas, a religião, né? Perseguindo ali cientistas, porque a ciência havia descoberto coisas que contrariavam ali o credo da igreja, né? No caso aí, da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, nunca houve perseguição de ciência em relação a fiéis, mas houve perseguição de fiéis em relação à ciência. Muito bem, Frei Beto aqui diz a verdade. Fé e ciência nem sempre tiveram bom entendimento. Aí ele diz: as primeiras respostas às indagações do ser humano a respeito do cosmo, dos fenômenos naturais e da vida, foram dadas pela religião. Xamãs, feiticeiros, gurus e sacerdotes faziam a mediação entre o céu e a terra. Parabéns aqui ao teólogo cristão Frei Beto, porque o que ele diz aqui é a pura verdade. O que ele diz aqui é a pura verdade. As primeiras respostas às indagações do ser humano a respeito do cosmo, dos fenômenos naturais e da vida foram dadas pela religião. E é verdade. É verdade. O Frei Beto está com toda a verdade. O homem na face da Terra tem aí hoje, vamos colocar, 2 milhões de anos. Os primeiros homens, os hominídeos, os nossos antepassados, os primeiros, nasceram na profunda ignorância. Não havia, naquele tempo, obviamente, na pré-história, não havia ainda a ciência. O homem nada sabia sobre cosmo, nada sabia sobre os fenômenos naturais, nada sabia sobre a chuva, sobre terremotos, sobre raios, sobre relâmpagos, sobre o sol, sobre a lua, sobre o universo. O homem nada sabia, porque nasceu na pura ignorância. Então esse homem, mergulhado na ignorância, ou seja, na falta de conhecimento, o homem lá da pré-história, na falta de conhecimento, mergulhado no medo também, dos fenômenos naturais, vulcões, terremotos, etc. Esse homem aí começou a criar deuses, começou a criar religiões. Ou seja, as indagações primeiras do homem, daquele homem lá da pré-história, analfabeto de pai e mãe, sem conhecer nada sobre a Terra e sobre o universo, as primeiras indagações dele, tentando ali entender a coisa,
foram realmente dadas pelo lado religioso do ser humano. Aí ele começou a criar o quê? Começou a criar deuses. Começou a criar religiões. Então, a religião nasceu num mundo profundamente ignorante e num mundo cercado de medo. Então, dois ingredientes atuaram aí fortemente para a criação de deuses, para a criação de religiões. Dois ingredientes: a ignorância, que é o desconhecimento do homem, e o medo. Contribuíram aí para a criação de deuses e de religiões. Depois o homem foi evoluindo, Evoluindo. E aí surgiu a filosofia. O homem começou a ter uma noção diferente, até mesmo dos deuses, por meio da filosofia. E depois de muitos e muitos anos, surgiu então a ciência. E aí a ciência realmente deu um show de sabedoria e de entendimento aí de tudo, colocando a religião e a filosofia no plano inferior, a ciência. Porque a ciência é comprovação, a ciência é observação, a ciência é experimentação, a ciência é análise. Pois bem, então, Frei Beto tem toda a razão aqui quando diz que as primeiras respostas às indagações, ou seja, às dúvidas do ser humano lá da pré-história, a respeito do universo, do cosmos, dos fenômenos naturais, chuva, relâmpago, raio, etc., vulcões, maremotos, etc., e da vida, foram dadas pela religião. Exatamente. Xamãs, feiticeiros, gurus e sacerdotes faziam a mediação entre o céu e a terra. É verdade. O povo naquela época acreditava piamente nos xamãs, nos feiticeiros, nos gurus e sacerdotes. Eles aí, na pura ignorância religiosa, davam as cartas ali e o povão analfabeto e ignorante acreditava realmente em xamãs, feiticeiros, gurus e sacerdotes. Portanto, aqui, Frei Beto, de parabéns. Até agora ele escreveu a verdade. Vamos seguir. Continua o Frei Beto. A religião é filha da fé, a ciência da razão. Parabéns ao Frei Beto, de novo. Parabéns, escreveu certo. A religião é filha da fé, a ciência da razão. Exatamente. Ciência é razão. Ciência é imparcialidade. Ciência é estudo. Ciência é observação. Ciência é experimentação. Ciência é crítica. Ciência é análise. Então, ciência é a razão. A religião não. Religião é apenas fé. É apenas crença. É apenas crendice. Religião é apenas fé. Apenas crença, crendice. O homem religioso que diz que, por exemplo, deuses existem, esses homens aí, eles apenas afirmam essa coisa, que deuses existem, porque eles não praticam observação, análise, experimentação, crítica, etc. Eles não praticam essas coisinhas. E é por isso que eles dizem que deuses existem, e que os dogmas existem, e assim por diante. Religião é, pois, fé. Fé não é algo baseado em observação, em experimentação, em análise, em experimentação, nada. A fé é apenas a exposição do pensamento de um ser humano, desprovido de provas, de indícios, de vestígios, etc. Fé é apenas isso. Quando a pessoa diz que acredita num Deus X, ela apenas acredita. Apenas acredita.
mas não tem prova nenhuma, não tem vestígio algum, não tem resquício algum da existência desses deuses. Não tem. É apenas a fé. Já a ciência não. A ciência é razão. Portanto, aqui, mais uma vez, com a certeza aqui, o Frei Beto. Muito bem. Ele diz, a religião é filha da fé, a ciência da razão. Aí ele continua, a religião mirou com desconfiança as pesquisas científicas dos gregos antigos. Não admitia que fatos narrados na Bíblia fossem apenas mitos e símbolos, sem base científica, como a existência de Adão e Eva, a edificação da Torre de Babel e o dilúvio universal. Parabéns aqui, mais uma vez, ao Frei Beto. Aqui ele diz o seguinte, que a religião nunca aceitou descobertas científicas. Nunca. Por causa da fé. A religião atolada na fantasia, na ilusão, na superstição, na ignorância. Nunca aceitou as pesquisas científicas descobertas aí, não é? As pesquisas científicas que levaram a inúmeras descobertas. E aqui o Frei Beto, como ele é um teólogo respeitado, e ele escreve muito bem, ele aqui diz uma coisa que qualquer teólogo sério sabe, como sempre digo em meus vídeos, né? Aqui ele diz que a religião nunca aceitou pesquisas científicas aí, realizadas, né? Que levaram de forma clara, pública e notória, que fatos narrados na Bíblia são apenas lendas, mitos, alegorias, hipérboles, etc. O Frei Beto, que é um teólogo cristão, ele sabe muito bem que a Bíblia está repleta de lendas, mitos e fantasias variadas. E aqui ele dá como exemplo a inexistência de Adão e Eva, que nunca existiram. Adão e Eva é lenda, é mito. A edificação da Torre de Babel também. E o dilúvio universal, no caso de Noé, com a arquinha dele, né? A arca de Noé. Tudo isso são lendas bíblicas, são mitos bíblicos que eu estou mostrando aqui em vários vídeos e que vou mostrar em inúmeros daí para frente, né? O Frei Beto está dizendo aqui que a religião sempre defendendo as ilusões, defendendo ali no caso aí a Igreja Católica Apostólica Romana, defendendo ali no cristianismo, defendendo ali a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro puramente histórico, um livro sério, que não é. A Bíblia é um livro profundamente religioso. Pouca historicidade existe na Bíblia. E o Frei Beto, que é teólogo cristão, linha católica, ele sabe disso. Que a Bíblia está repleta de lendas e mitos. A criação, o relato da criação, os dois relatos da criação do mundo, que estão em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, relatos diferentes, que vou explicar aqui devagarzinho depois, são dois relatos ali fantasiosos. Aquilo não aconteceu, não são fatos. E quem escreveu a Bíblia ali não queria dizer isso. Essa não era a intenção, de mostrar que aquilo ali realmente foram fatos históricos ocorridos. Nada disso. E vou mostrar aqui isso aqui de forma bem clara. Então o que o Frei Beto está dizendo aqui, e que é verdade, que é do conhecimento de qualquer teólogo sério e não de pilantras, o que ele está dizendo aqui é que Adão e Eva nunca existiram. Aquela historinha de Adão e Eva, de desobediência, expulsão do jardim do Éden, tudo isso é lenda bíblica, nunca aconteceu. Edificação da Torre de Babel, com a divisão de línguas, também é lenda, nunca aconteceu. Dilúvio universal, em que o mundo todo, a planeta Terra, ficou coberto por águas. Tudo isso aí são lendas bíblicas, não são fatos históricos. Líderes religiosos, pilantras, enganam os fiéis
que a gente vê por aí, dizendo que tudo isso foram fatos históricos. Mentira! Qualquer teólogo sério sabe disso, que ali está cheio de lendas. E as lendas continuam de Gênesis ao Apocalipse. No Novo Testamento, Jesus nunca foi fruto de um parto virginal. Nunca foi fruto, Jesus, de um parto virginal, como descrevem ali Mateus e Lucas. Eu vou dizer depois por que eles escreveram aquilo, por que os cristãos inventaram aquilo, que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Jesus não foi salvador de nada, foi apenas um perdedor. Jesus foi crucificado por crime de sedição. Por crime de sedição, foi morto pelos romanos e não por judeus. Jesus não foi o Salvador coisa alguma, foi apenas mais um ilusório Messias. Naquele tempo havia vários Messias. O Messias esperado pelo povo judeu, Jesus era judeu, o Messias esperado era aquele cara que iria salvar o povo judeu do jugo, do domínio romano. Era um cara que iria salvar o povo judeu do domínio romano. E não um Messias transcendental, que iria morrer, iria depois para o céu, e depois iria trazer seus fiéis, voltar à terra levando seus fiéis. Tudo isso é conversa fiada dos cristãos. O Messias esperado naquele tempo era um Salvador. E apareceram vários Messias dizendo que eram realmente o que eram o Salvador. E Jesus foi um deles. E morreu facilmente nas mãos dos romanos. Portanto, o que o Frei Beto escreve aqui é a pura verdade. Ele diz aqui que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, coisa que a religião, obviamente, não aceita. Porque se aceitar, acaba-se a religião. Então, como a religião é fé, não é observação, não é experimentação, não é quase nada, é apenas ilusão, então a religião fica com essa sua ilusão e aí vai conquistando mais fiéis, né? E aí as igrejas vão enfiando dinheiro no bolso. Então a verdade está aqui, tá? Frei Beto aqui fala sobre a verdade, né? E depois eu em vários vídeos voltaria aqui a trazer alguns parágrafos. Mas aqui ele diz de forma clara que a Bíblia está repleta de lendas, mitos e alegorias, né? Isso aí de Gênesis ao Apocalipse. E a visão que ele tem de Deus, ele não é ateu. Ele acredita em Deus, né? A visão que ele tem é uma visão um pouco diferente daquele Deus que é propagado aí pelas igrejas. Mas ele aqui diz a verdade, né? Que é bem fácil, que eu estou mostrando em vários vídeos, né? Que a Bíblia está repleta de lendas, mitos e alegorias, que a primeira concepção que o homem teve lá na ignorância, na pré-história, a primeira visão que o homem teve tentando entender tudo aquilo, era a visão apenas religiosa. Apenas religiosa, porque o homem não tinha conhecimento. Depois, com o desenvolvimento, surgiu a filosofia. E depois, a ciência. Que a ciência aí é a pura razão, mediante observação, experimentação, provas, vestígios, etc. Portanto, aí, infelizmente, o tempo me é pouco. Muito obrigado.